Neste episódio da Resina Natural 360, o último desta temporada, vamos falar com José Neiva, engenheiro silvicultor, apaixonado colecionador e proprietário de uma ímpar biblioteca florestal. Nesta conversa vamos viajar pela história da resinagem em Portugal, onde vamos ter a oportunidade de falar dos diferentes sistemas de resinagem, as inovações introduzidas, e vamos perguntar a José Neiva o que é que ele prevê enquanto desafios e oportunidades para a resinagem em Portugal. Boa tarde, José Neiva. Muito obrigado por nos receber na sua casa, neste magnífico espaço e com muita história florestal, e permitir-nos esta conversa. É com muito gosto, muito gosto. José Neiva, pode, por favor, falar-nos um pouco da sua experiência profissional no setor florestal e na sua ligação ao setor da resina natural? Bem, eu começo por me apresentar, sou José António Neiva Vieira, engenheiro silvicultor, hoje rebatizado de engenheiro florestal. Nasci em 50, a minha vida profissional começou como monitor de microbiologia no Instituto Superior de Agronomia e depois vim para os serviços florestais numa campanha feita pelo então diretor-geral dos Serviços Florestais e Aquícolas de renovar os quadros técnicos dos serviços florestais com gente nova, acabada de sair das universidades. Foi, um desafio que eu aceitei, deixei a carreira, pré-docente, e fui trabalhar para os serviços florestais, onde estive 40 anos. Fiz a minha vida profissional sempre nos serviços florestais, tendo tido a oportunidade de percorrer praticamente todos os setores dos serviços florestais, com exceção da caça e da pesca, que eram áreas muito especializadas. Uma faceta da minha vida profissional e que teve reflexos, na parte documental ligada à resinagem, foi a minha vocação de papívoro, do homem do papel, o homem da informação, o homem que reúne e organiza dossiês temáticos, precisamente para responder a essa vocação eclética, e acabei por reunir desde recortes de jornais, folhetos, livros. Tenho uma biblioteca florestal imensa que, pelo menos semanalmente, vou tendo novos aportes para a minha biblioteca, para o meu arquivo. Uma das ligações, portanto, minhas à resinagem resulta dessa vocação de manter-me sempre informado e colecionar toda a informação que me passa pelas mãos. Ou seja, consigo, sem nunca ter trabalhado efetivamente no setor da resinagem, ter toda a documentação, desde a mais antiga, dos primeiros textos técnicos, das primeiras referências históricas ao setor da resinagem, até aos folhetos, aos textos de extensão, de vulgarização. Claro, mais técnicos. Tive a preocupação e além disso, também a preocupação de reunir os equipamentos, as ferramentas que traduziram. Já agora, pegando nessa ideia de que a sorte, no fundo, que acabou por ter de reunir toda essa história florestal, Portugal teve um grande impulso, quer na produção de madeira de pinheiro bravo, quer da resina natural, desde meados do século XIX. Sim, teve as primeiras referências já vêm do século XV. Isso, claro. Não era a resinagem de árvores, Exato. Era a resinagem de cepos e de pedaços de árvores, dos quais havia técnicas rudimentares para extrair a resina, claro, que era essencialmente utilizada para calafetagens. Exato, mas verdadeiramente era em meados do século XIX. Claro, e teve um grande impulso ao nível do papel que o Estado desempenhou no território português. Aqui está uma área onde o Estado brilhou, foi na resinagem. Se a resinagem,
digamos, se estendeu por uma atividade privada muito importante, porque as áreas de Pinhal de Bravo eram essencialmente privadas. O Estado, através do Pinhal de Leiria, da Catedral do Pinheiro Bravo, onde todas as técnicas modernas eram ensaiadas, onde a formação profissional, tanto de técnicos como de guardas florestais, como também de resineiros e motosserristas, digamos, o Pinhal de Leiria teve um papel extraordinariamente importante no incremento da resinagem, começando pelo Pinhal de Leiria, pelas regiões limítrofes e depois, à medida que o Pinhal de Bravo foi avançando pelo país, nomeadamente pelas bacias hidrográficas acima, onde houvesse um cheiro atlântico, lá estava o Pinhal de Bravo, com a sua rusticidade, e a resina constituía um atrativo extraordinário para quem tinha pinhal, porque era o rendimento anual por excelência. E para além dessa extensão, houve também uma própria evolução nas técnicas de resinagem. Exatamente. Nós, as técnicas de resinagem, com base essencialmente no Pinhal de Leiria, digamos, acompanharam as grandes, as técnicas de resinagem mais antigas, foi chamada resinagem à portuguesa. Antes disso ainda tinha havido o alcatrão e os breus e os pis, mas essencialmente a partir de meados do século XIX começa a resinagem das árvores em pé. Resinagem à vida, resinagem à morte. Resinagem à morte era uma resinagem que era feita nos 4 anos antes do corte final e, portanto, era uma resinagem para os pinheiros mais nobres, em que não havia prejuízo para a madeira. E um pouco mais intenso. Era mais intenso, porque a árvore era cortada a seguir e, portanto, a resinagem à morte tinha esse papel de ser uma resinagem num curto período, intensa e altamente produtiva. E sem grandes prejuízos para a árvore. A resinagem à vida, que foi naturalmente aquela que era feita anualmente, digamos que era um sistema que tanto na resinagem à portuguesa como mais tarde na resinagem à francesa são processos de resinagem em que em altura e longe se vão fazendo, digamos, vão-se rompendo os canais resiníferos. É preciso dizer que os canais resiníferos nada têm a ver com a seiva, claro, o que para muita gente é confundido. O sistema que vigorou durante muitos anos de resinagem em Portugal foi o sistema português. O sistema português era um sistema que funcionava rompendo o topo dos canais resiníferos, escavando logo abaixo da casca, digamos, com ferramentas apropriadas, cortavam-se o topo dos canais resiníferos, cortando o lenho periférico. Claro, e escavando pouco mais dentro da lenha, claro. Este sistema foi concebido pelo Bernardino José Gomes, foi diretor da fábrica de resinagem, que ainda hoje existe como edifício na Marinha Grande. Foi um homem que estudou, muitas vezes contra pareceres de outros técnicos e de botânicos, mas que conseguiu implementar e divulgar e procurando também normalizar para evitar os excessos da resinagem à portuguesa. Resinagem que era uma renda muito... Ora bem, a resinagem tinha imensas vantagens, digamos, nacionais, regionais e para o Pinhal, para os proprietários e até para as indústrias nascentes. É um rendimento anual, num produto, numa produção que é plurianual e muitas vezes com cortes a longo prazo. E, portanto, sendo uma produção anual, numa agricultura pobre e tradicional, era um rendimento muito importante. A resinagem à francesa, ou o sistema de Hughes, é um sistema, digamos, cujos princípios são parecidos com a resinagem à portuguesa, só que o escavar é substituído por um sistema de descarrasque, digamos, e de retirar apenas uma fatia muito fina, enquanto que a resinagem à portuguesa fazia feridas côncavas, largas,
e de difícil cicatrização. O sistema francês eram feridas convexas, mais estreitas, com presas mais largas e acompanhado, digamos, por um sistema de formação de resineiros. Nos anos 20 e tal foi introduzido o sistema francês, considerado, digamos, francamente mais protetor da árvore, com menos riscos, com menos infecções, com menos impurezas e, digamos, que encontrou a simpatia desde os industriais aos proprietários. Mais tarde, já, digamos, nos anos 70, surge chamado a resinagem americana. A América teve sempre um papel muito importante nas tecnologias da resinagem, foi sempre, digamos, no passado era a grande potência. Claro. Depois, mais tarde, o Brasil. Nós, na Europa, brilhámos que chegámos a ser o primeiro exportador. E isso porquê? Porque tínhamos salários baixos e tínhamos um pinheiro bravo que era altamente produtivo para a resina. Que eu ia lhe perguntar isso mesmo, isto é, temos uma espécie opinião, de eleição. Quais são os fatores decisivos para que Portugal tenha atingido essa fasquia dos 150 mil toneladas ano, o que era primeiro, verdadeiramente... Quer dizer, assistiu-se à desistência de outros países europeus que eram produtores de resina, precisamente porque os custos de produção subiram muito e a atividade deixou de ser rentável. Foram os italianos, os franceses, os gregos e numa dada altura nós na Europa não éramos os únicos, mas éramos os grandes produtores e a resinar, porque tínhamos uma área de pinheiro bravo muito significativa. Tínhamos, digamos, o pinheiro bravo é uma espécie altamente produtiva de resina. Claro. 2,5 kg é uma produção possível num pinhal devidamente gerido. E, portanto, e nós, com a área resinada, com uma espécie de eleição, e numa Europa que tinha, num período em que os produtos resinosos se valorizaram muito no mercado internacional. É preciso ver que havia guerra nos Estados Unidos, havia na Europa, quer dizer, havia carência de produtos derivados de resina num mundo que estava em grande crise, nomeadamente pela Segunda Guerra Mundial. Mas, enfim, a resinagem, voltando à resinagem americana também foi um sucesso e ao fim de pouco tempo substituiu a resinagem francesa. E qual era o princípio? Era um processo de um ácido que dissolvia o topo dos canais resiníferos sem precisar tocar na madeira. Portanto, o primeiro era escavando, o segundo era fazendo, digamos, um corte muito ligeiro e logo abaixo da casca, e este é um processo, digamos, que sai a casca e aplica-se. Claro, não é intrusivo. Não é intrusivo, na madeira. é fácil de aplicar, a rentabilidade foi aumentando do processo português para o francês e para este, digamos, quase que duplicou, digamos, a produtividade. Essa passa estimulava que a resina saísse naturalmente. Exatamente. Sem secar os canais, não é? Exatamente, esse era o segredo. E facilitou o trabalho aos resineiros, aumentou a produção, aumentou a produtividade, quase que duplicou, ou seja, o mesmo resineiro consegue fazer o dobro da área resinada, consegue percorrer o dobro dos pinheiros, das bicas, porque o processo, digamos, aguenta a exsudação durante mais tempo. Felizmente temos uma campanha positiva em torno da resinagem e uma aposta clara do país para, no fundo, apoiar este setor. Temos novas técnicas de resinagem, temos novos produtos a serem desenvolvidos, porque a nossa resina natural tem, de facto, muito mercado onde potencialidades entrar. Industriais E o que é que entende o José Neiva, com toda a sua experiência, com todas as suas vivências, que poderia dar, ao mesmo tempo que fazemos toda esta investigação, todo este investimento pelas empresas, pelas instituições de ensino e a própria investigação, que outros fatores entende que são decisivos para que, de facto, a resina volte a ter um papel importante na economia e na sociedade? Uma das questões será, digamos,
será no domínio da política florestal, ter uma perspectiva de longo prazo que permita atividades que têm que partir de posições que já foram nobres, mas hoje são modestas, consigam, para já, ter na opinião pública receptividade, ter na produção receptividade. A receptividade para os agricultores passa por ver fazer, Resultados também. ver resultados, ter garantias. Portanto, isto passa pela formação de resineiros e pela qualificação e por ordenados razoáveis, porque senão ninguém quer ir para essa atividade, porque é uma atividade dura de andar lá no meio da mata. Por outro lado, o proprietário tem que ter, digamos, ensaios claros de que a resina, nas condições em que vai ser explorada, que é um rendimento que compense, digamos, o esforço. Para isso o Estado tem que ter um papel na extensão e na divulgação e, eventualmente, em pinhais de ensaio, de demonstração. E a indústria tem um papel muito importante como motor do desenvolvimento do setor. É sempre, aliás, vê-se, já foi no eucalipto e noutras atividades, a indústria tem, digamos, condições, digamos, experiência acumulada, tem capacidade para produzir novos produtos para novos mercados. Portanto, eu creio que, para não ser pessimista, nós temos que resolver o problema de reduzir, de controlar a dimensão dos fogos florestais, sob pena, sempre que há um fogo, tem havido uma substituição de pinhal por eucaliptal, em que os riscos são menores, ou abandono para baldio de muitos antigos pinhais. Depois, uma política de fomento desta espécie nobre, que é uma espécie polivalente, que dá para tudo. Este chão é de Pinheiro Bravo, da Pinhal de Leiria. Este soalho. Dá desde mobiliário, digamos, a todo tipo de objetos de madeira e, se explorados convenientemente, tecnologicamente, podem ser, Pinhal Bravo pode ter madeiras de muita qualidade e para muitas utilidades. E, portanto, a política, digamos, do Estado no fomento da cultura do Pinhal Bravo e na sua adequada gestão é também um desafio a que o Estado também não pode virar costas. Digamos, no mínimo tem que colaborar e tem que incentivar e tem que financiar, porque a floresta é um setor, daqueles setores, pode ser produtivo, mas por ser de longo prazo e de alto risco, tem que ser muito financiado pelas ajudas públicas. E é preciso ver que a floresta não se faz cobrar dos serviços ambientais e dos produtos indiretos que fornece à sociedade, que são muitos, das pastagens ao mel e a água, a sombra, enfim, são a purificação do ar, enfim, as florestas prestam serviços de valor incalculável e difícil mensuração, mas evidentes para toda a gente, e como tal o Estado pode, na perspectiva do interesse público das florestas privadas ou públicas, ter uma atitude proativa e de estímulo financeiro e de apoio direto com os seus serviços, com os seus técnicos, digamos, como já teve noutros tempos distantes, e de que a resinagem é um bom exemplo. Muito bem, José Neiva, foi muito agradável a nossa conversa. Foi um prazer, ainda que como disse, a minha ligação ao setor florestal foi há 45, 50 anos, e só pelo facto de ser um curioso e um colecionador de informação me tem permitido manter algum acompanhamento, claro, digamos, do setor. Mas foi um prazer
Muito gosto. E de repente, muito gosto. hoje senti-me um florestal Muito gosto. interessado pela floresta. Nós é que lhe agradecemos.